Estamos de volta com mais um assunto na mesa e o assunto de hoje é um dos meus favoritos. Mas como eu sou suspeita para falar, vou deixar a Nina também opinar. Ah, mas eu sou suspeita também, entendeu? A gente tá aí nesse rolê da educação tem um tempo. Mas a gente tem um convidado especial aqui para trazer essa noção da relação de IA e educação, mas de um ponto de vista que não seja só acadêmico e formal como a gente conhece. É a mistura de tudo. Então, Gilberto, por favor, não só se apresente pra gente, como também conte um pouco da sua trajetória aí, tentando relacionar educação formal e não formal e tornando esses temas acessíveis, né? Bom, muito bom, gente. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, também sou um pouco suspeito, igual a Nina. Todo mundo suspeita aqui, mas é porque a educação é uma coisa que está na nossa vida desde sempre, né? Eu sou filho de uma educadora, minha mãe é professora alfabetizadora de crianças, assim, então estou em ambientes escolares há muito tempo. Eu estudei comunicação social, naquelas intenções, né, de não seguir a carreira ali da educação, porque, né, mãe professora sempre fala assim, pô, vai ser qualquer coisa menos professor. Minha mãe falou a mesma coisa, hein? Pô, só que não teve jeito. Eu saí da faculdade de publicidade e fui ser educador em museus. E aí foi essa minha primeira experiência ali no mercado formal mesmo, assim. Eu me mudei para São Paulo, sou do Distrito Federal. E lá em São Paulo eu passei 2 anos sendo educador e entendendo o quanto que a educação transformava vidas. Mas eu sempre tive muito conectado com as questões que envolvem tecnologia, porque eu sempre fui muito curioso, sempre fui um entusiasta da internet, que, né, a Nina vai dizer em algum momento, não sou tão novinho assim. Eu tô aguardando. Eu tô aguardando esse momento. E eu comecei, a minha adolescência foi muito marcada pelo começo da internet. E eu acho que esse entusiasmo, junto com a educação, me fez chegar num lugar que era a Casa da Cultura Digital, um lugar que ficava no centro de São Paulo, que me proporcionou começar a ser um ativista por direitos digitais. Isso foi 2010, mais ou menos. Em 2012, eu fui num projeto que eu fazia parte, chamava Ônibus Hacker, e que oferecia oficinas de cultura digital em muitas cidades do Brasil, e eu fui parar no Complexo do Alemão, aqui no Rio de Janeiro. E aí foi quando eu tive pela primeira vez contato com essa possibilidade de transformar vidas através da educação não formal nas favelas e nas periferias. Eu cresci numa periferia do Distrito Federal, que se chama Ceilândia. Conheço. Mas depois que eu fui para São Paulo, eu me desgarrei do sentido do território. E eu acho que isso é importante até, de certa forma, para os jovens, né? Mas quando eu voltei para o Rio de Janeiro, nessa viagem para o Complexo do Alemão, alguma coisa ali me chamou de volta e eu vim trabalhar numa organização chamada Observatório de Favelas, em 2012 mesmo. E ali eu comecei a articular educação, tecnologia, juventude, transformação social e também transformação dos territórios através da tecnologia, através da educação. Em 2016, 4 anos depois de estar trabalhando em muitos projetos diferentes em várias favelas, o observatório fica no Complexo da Maré, aqui no Rio de Janeiro, um conjunto de 16 favelas, muito habitado, muito potente, cheio de projetos que fervilham assim a cidade. E depois de 4 anos eu fundei, junto com uma companheira, uma organização que se chama Data Lab, que é um laboratório de dados. Ali em 2016, os debates sobre inteligência artificial não estavam assim tão em pauta, tão no assunto como a gente está fazendo aqui hoje, mas já era uma questão que alertava a gente ali trabalhando com juventude de favela. E o Data Lab, então, se propunha a ser um laboratório para pessoas que vivem nos territórios populares, nas favelas, nas periferias, para pensar a questão dos dados. E aí a gente promove oficinas, encontros, eventos e pesquisas, principalmente pesquisas que dão conta de ocupar essa lacuna que a produção de dados formal às vezes deixa, né? Principalmente quando a gente está falando das favelas, das pessoas que vivem nas favelas. Então a gente tem trabalhado com um negócio que chama geração cidadã de dados.
E isso traz as pessoas para perto do debate sobre inteligência artificial, sobre tecnologias, sobre produção de dados, sobre como que as grandes corporações de tecnologia têm domínio sobre isso e como que a gente precisa se educar cada vez mais para isso. Então, assim, de forma muito resumida, dei conta aí de toda uma história. Que trajetória, né? Fantástica. Queria puxar um gancho que você falou e que Nina também acabou mencionando. É que quando você está na educação, é meio que a vida inteira, né? Principalmente se você leva para o lado profissional, você nasce, vai para a escola e depois faz todo um caminho de multiperspectiva. Então eu queria entender aí com você, assim, estando tanto tempo na educação, você acha que a pergunta é sempre a mesma? O que vai salvar a educação esse ano? O que agora, inteligência artificial na educação? Semana passada era o disquete na educação, enfim. Você acha que entra ano, sai ano, a gente está sempre falando o que vai salvar a educação? É uma pergunta complexa, né, Gi? Eu acho que sim. Apesar de que eu acho que essa é uma pergunta equivocada. Isso, né? exato, era aí. As pessoas estão fazendo essa pergunta o tempo todo. O que vai salvar a educação? Eu acho que a educação está em crise desde sempre. E talvez a saída não seja necessariamente as tecnologias para salvar a educação, né? Quantos problemas a gente não vê relacionados à educação de forma mais estruturada? E eu estou falando das políticas de educação, né? Das políticas de valorização dos professores, da formação dos professores nas universidades e nos cursos de formação de professores. Enfim, eu acho que existem tantas camadas para resolver a questão da educação que a tecnologia, como muitas outras camadas em que ela entra, né? Assim, de forma, como posso dizer, né? De forma que se infiltra, sabe, como água nos temas e nas questões, e assim acontece na educação, né? A tecnologia entra como se fosse a salvadora dos problemas da educação. Eu acho que o ponto de partida da sua pergunta é justamente questionar essa pergunta. É isso. Será que a educação está mesmo em crise? E será que é a tecnologia que vai resolver a crise da educação? Não, eu diria que nós na tecnologia não estamos resolvendo nada. Nós só estamos criando problema no momento. Eu peço até desculpas, galera, que faz parte dessa comunidade. Mas eu queria puxar o gancho da democratização aí, já que estamos falando de salvar, né? E pensar a democracia, pensar a democratização da educação, do acesso às tecnologias. Inclui pensar em todas essas camadas que você trouxe. E aí você citou, aí de fato, não querendo te falar de idade aqui, mas você acabou citando o ônibus hacker. Eu nem sabia que você tinha participado, porque eu vi essa notícia, eu estava na escola. E eu falei, mãe, não vai passar por aqui. Não passou por Caxias, então eu estou aqui reclamando depois de anos que não passou pela Baixada, tá? Passou pela Maré, pelo Complexo do Alemão, mas não passou pela Baixada. Sim. E é muito legal saber assim, o passo a passo assim, da sua trajetória, porque a gente se encontrou no meio disso, desse movimento hacker, do faz tudo, maker e tudo mais, há uns anos atrás, não vou dizer quanto tempo, para não ficar registrado nem a minha idade também aqui agora. Mas eu acho muito massa que desde que você saiu de Ceilândia é esse território, né? Por mais que as pessoas não falem o território do hip hop no Brasil, do rap no Brasil, dos bailes, né? De trazendo a galera local, os rappers local para tocar ali. Então tem uma relação com o território muito forte, né? E você citou outra cidade ali, São Paulo, que em alguns lugares tem essa relação forte também com o território, né? Em todo local, porque ali a galera tá sempre correndo, assim. Sim. E esse resgate que você veio fazer aqui no Rio, né? Então, acho que essa relação com o território, com a democratização, é um dos pontos que podem ajudar a oxigenar a nossa cabeça para pensar ideias alternativas. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua visão sobre a democratização de IA e educação. Porque além dos projetos que você trouxe, eu sei os cursos que o Data Lab faz há muito tempo. Né? Ali pela Maré, fora da Maré, levando a galera para a Maré, tirando a galera da Maré para conhecer outros territórios. E aí, queria que você trouxesse um pouco dessa... Legal. Quando a gente fala de democracia, a gente fala de acesso, né? E a gente tem um problema grande no Brasil, que é desassociar a ideia de democracia de acesso. A gente ainda tem muita gente com acesso à internet no Brasil. E quando acessa de forma ainda precária. E isso é uma questão de política pública, isso é uma questão das intenções das grandes corporações de tecnologia.
Então, saber disso, para mim, melhora a democracia. E o que o Data Lab faz hoje é, mais do que usar as ferramentas e as tecnologias que estão disponíveis para resolver problemas, mais do que isso, o que a gente está tentando fazer é abrir a caixa preta dessas ferramentas. Quando a gente conhece, e para mim essa é a ideia de educação e que está conectada à democracia para mim, quando a gente conhece como as coisas funcionam, a gente usa elas melhor. Então, um dos exemplos, por exemplo, que a gente está fazendo agora, a gente está em junho de 2024 e a gente está fazendo um curso chamado Descomplicando IA, lá na Maré, para que jovens, estudantes de comunicação, comunicadores comunitários, todo tipo de gente possa conhecer como funciona a inteligência artificial, como funciona essa ideia de inteligência gerativa, como funciona essa ideia de tecnologias preditivas, por onde passa a ideia de algoritmização de tudo que a gente está vivendo. E tem sido uma experiência muito legal, porque a inteligência artificial já faz parte da vida das pessoas, né? E um dos exercícios, por exemplo, que a gente fez lá no curso foi de entender o que era bom e o que era ruim nas nossas relações com inteligência artificial. E o que a turma percebeu, nós somos mais de 30 jovens LGBTs, negros de várias favelas, não é a galera só da Maré. A Maré é um território que a gente tem disputado para fazer as coisas, para que os cursos aconteçam, para que a gente entenda aquele como um território da cidade, mas tem gente da Baixada Fluminense, tem gente da região metropolitana inteira. Dessa vez chegou lá. Chegou lá, agora vocês levaram lá. E nesse exercício, a galera identificava que o que era bom nas inteligências artificiais, no uso dos algoritmos, das redes sociais, a gente conseguia entender por que era bom. E o que era ruim, a gente não conseguia entender por que era ruim. Essa coisa de trabalhar com as juventudes também tem, assim, acho que, não sei se você passa por isso, de um pensamento que foi ali jogado em algum momento nos anos 2000, do nativo digital. O próprio autor já falou, não, gente, eu não queria dizer isso não, vocês entenderam meio errado. O Prensky já retirou essa coisa do nativo digital. E que com as juventudes, hoje em dia, você falando ali, né, entender o que é bom, aí a gente tem a questão da ingenuidade biométrica, né, em que as pessoas vão cedendo de forma muito acrítica seus dados, sem entender que dado é poder, né? Então, quando assim, tipo um exemplo prático, você tá para que as pessoas ali, durante os seus cursos, conversem, o que você acha que é legal? Perguntar para saber se as pessoas entendem ou não o que está rolando. Então, a coisa da biometria tem sido um debate também muito quente, né? Acho que vocês estudam, sabem sobre isso. E principalmente a questão do reconhecimento facial. E isso parece, às vezes, uma brincadeira interessante. Ainda mais quando a gente está falando dos nativos digitais, né? Então a garotada gosta de usar, de ser reconhecida no celular, né? De saber que seu rosto está sendo reconhecido. Os filtros das redes sociais. Muda a voz, os filtros. Snapchat, os filtros das redes sociais são uma grande, né, uma febre. Sim. E aí, assim, eu sou muito companheiro da Nina em muitos debates e também somos dessa mesma ala do pensamento um pouco mais pessimista sobre as coisas. Um pouquinho só. E o que a gente tem feito o tempo todo é trazer esse momento lúdico, né, do funcionamento das IAs, do funcionamento das tecnologias, principalmente essas biométricas, para os riscos e para os perigos que elas podem trazer. E eu estou falando de um público que é esse que eu falei para vocês, né? Jovens moradores de favelas, periferias, e que estão sendo vigiados há muitos anos. E vocês sabem disso muito mais do que eu, né? Eu acho que desde que o Brasil é Brasil, que esses corpos estão sendo vigiados. O que a gente está tentando entender junto com essa juventude é como que essas tecnologias são mais uma camada de vigilância dessa população. E junto com a universidade, a gente está tentando fazer um projeto de ativações comunitárias sobre inteligência artificial. E uma das ideias que saiu ali, e às vezes só pode sair mesmo dos técnicos, da galera que está ali na engenharia pensando as coisas,
é de montar uma caixinha de inteligência artificial para mostrar nas oficinas que a gente tem feito nas favelas como funciona o movimento da inteligência artificial, sabe? Como funciona quando uma câmera muito pequena ou que está em qualquer praça da cidade reconhece o nosso rosto. Então, isso, por exemplo, eu acho que é uma camada de trazer para perto do cidadão, de trazer para perto do jovem, do sujeito que está ali na escola, que está empolgado com essa tecnologia que parece tão inofensiva, um jeito de falar sobre ela, mas a partir de outra perspectiva. Bom, Gilberto, o papo tá tão interessante, o assunto tá tão interessante aqui na mesa que a gente nem viu o tempo passar. Passou muito rápido. Já tá na hora de chamar o nosso break. E claro, como vocês já estão acostumados, junto com o break tem um quiz aí, vai aparecer agora aqui. Tem um quiz do IBGE sobre a quantidade de brasileiros com mais de 10 anos que utilizam a internet no país. Eu já sei a resposta, mas eu errei quando eu tentei pensar aqui. Você sabe a resposta, gente? Vamos ver depois. Gilberto, quer chutar? Antes do break? O meu chute é a letra C, 134 mil. 134. Então, massa, galera. Depois do intervalo, vamos ver se o Gilberto, se vocês acertaram aí de casa. Estamos de volta com o assunto na mesa e o assunto de hoje é educação. Vamos ver a resposta do quiz? Qual que era a sua resposta? Quase. Errei por pouco. Por uma só. Você errou por pouco. E vamos trazer um assunto, aproveitar? 161 milhões, esse número te parece alto, baixo? Me parece um número muito alto. Eu errei por pouco mesmo. Eu acabei de acessar, inclusive, um relatório do Comitê Gestor da Internet do Brasil, que fez uma avaliação muito interessante sobre quem acessa a internet. E, de fato, muita gente tem acesso à internet no Brasil. A questão é como as pessoas acessam. Tem um terminho que os especialistas têm usado, que é importante que a gente coloque aqui no assunto, que é conectividade significativa. E aí, o que isso quer dizer? Tem muita gente que acessa o celular ou que acessa a internet só pelo celular e com planos muito restritos e muito reduzidos. Outra coisa que tem acontecido, e muita gente que deve estar assistindo a gente agora deve passar por isso, é que os planos da internet acabam antes de acabar o mês. E só o que fica disponível, não coincidentemente, é alguns aplicativos, como WhatsApp, Instagram, Facebook. Isso é um problema político, principalmente, e não técnico, sobre acesso à internet no Brasil. Então é bom a gente ficar de olho, que esse número é grande e parece que está todo mundo com internet, está todo mundo legal, mas não é na verdade necessariamente. Você falou sobre essa questão da conectividade, e como a Nina falou que você talvez seja um pouquinho mais antigo, queria saber, principalmente nesses territórios, o papel da Lan House. Porque o papel da Lan House teve um papel super importante na democratização do acesso há alguns anos. Hoje em dia, a Lan House perdeu um pouco, mas a gente vê uma volta em alguns lugares, de lugares talvez um pouquinho mais diferentes do que era a Lan House antigamente, que é esse centro comunitário de troca e de ter uma conectividade mais forte de acesso para as pessoas, até que usem o próprio celular. Como você vê essa questão da Lan House como parte da democratização, a IA, tecnologia? Claro. Bom, a Lan House, né, fez muito cria, né? Eu acho que... Faz um parênteses, porque eu também sou do período de Lan House. Vai que essa coisa de achar o Gilberto na antiga sozinho. A Lan House tava aí até outro dia, né? Eu acho que, inclusive, esse dado que a gente discutiu no quiz é importante para entender essa mudança, né? Eu acho que, de fato, nos últimos 10 anos, a gente conseguiu acessar mais aparelhos de acesso à internet, né? Isso mudou a nossa relação com os espaços comunitários de acesso à internet, como eram as Lan Houses. Mas se tem uma coisa que eu considero que nunca vai acabar, é a necessidade da gente estar junto, é a necessidade dos centros comunitários, é a necessidade da gente trocar informação, né? Então, assim, a gente vê uma preocupação muito grande das classes médias de terem suas crianças cada vez mais fechadas em condomínios, né? Com uma idealização, inclusive, da violência urbana, de que as crianças precisam ficar trancadas nos seus quartos, e isso está causando uma série de problemas com as crianças, com os adolescentes, né? De falta de interação. Na favela, isso não acontece. As pessoas dão um jeito de estabelecerem seus espaços de troca, seus espaços de convivência.
E cada vez mais a gente tem inventado espaços de conexão da internet coletivas. É claro que elas não são mais como as lan houses, porque de fato as pessoas já têm acesso a mais dispositivos de acesso à internet, mas elas continuam exercitando, ainda que de forma autônoma, como eram as lan houses, independentes, alternativas, espaços de convivência. Um dos projetos que eu defendo muito no campo aí das políticas de acesso à internet é o Wi-Fi livre nas praças, né, nos territórios públicos. Imagina o quanto de educação a gente não traz para as pessoas quando a gente tem espaços de conectividade mais coletivos. E aí alguém vai dizer, mas aí as praças vão virar lugares onde as pessoas vão ficar conectadas sozinhas nos seus celulares. Eu experimentaria. É possível que muita gente fique ali no seu próprio celular, mas é possível que as pessoas, inclusive, voltem a ocupar as praças que há muito tempo estão desocupadas, né? As políticas de planejamento urbano têm abandonado as praças. E as praças são lugares de educação, né? A rua educa, é ou não é? Então, aproveitando que a gente voltou aqui para o assunto educação, a gente tem uma parte do programa que chama Pra Ficar de Olho. Vamos ver a nossa dica de hoje? Bom, eu tive a oportunidade de integrar a Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho da OIT. E era uma equipe diversa, eu era a única pessoa de educação lá em Genebra em 2018. E estávamos discutindo o advento da inteligência artificial e como que isso vai impactar a sociedade. Então, eu pude pesquisar o que países que têm bons sistemas educacionais estão fazendo para se preparar para essa nova realidade que vai extinguir tantos postos de trabalho e, por outro lado, vai criar novos postos, mas demandando outras competências. E, essencialmente, o que eles estão fazendo? Eles estão focando a educação básica em resolução colaborativa de problemas complexos com criatividade, em pensamento crítico e sistêmico, que são coisas que os, entre aspas, robôs não sabem fazer, mas também naquilo que nos define como humanos. As competências socioemocionais, entre elas empatia, tão necessária para uma vida em sociedade, persistência, resiliência e abertura ao novo. Mas, sobretudo, o que eles estão fazendo é convencer os alunos de que eles são portadores de sonhos de futuro, tanto para eles próprios quanto para o planeta, e que vale a pena formá-los para converter esses sonhos em projetos de vida onde a escolaridade deles vai ter um papel importante. E aí, Gilberto, eu queria adicionar ali uma camada na fala da Cláudia Costin, porque ela fala do que está sendo feito lá fora, em boa educação. No Brasil, você falou de milhões de projetos, de bons projetos, você falou do seu. Você acha que às vezes falta também essa visão de que nós temos bons projetos e que a gente precisa dar mais visibilidade a eles? E como é que a inteligência artificial ela entra com essa galera, sabendo que a gente tem um limite de idade? Certo. Eu acho que tem duas questões importantes aí, a partir dessa fala tão inspiradora, eu acho até, que a gente ouviu, né? A gente está aqui falando de projetos de educação não formal, né, que a sociedade civil está empreendendo. E eu acho que a gente pode levantar uma série desses projetos que estão sendo feitos a partir do ativismo, né, a partir dos trabalhos nos territórios e tal. Mas, Gi, eu acho muito importante que a gente olhe para as políticas de educação, né? E aí, infelizmente, voltar aqui para o nosso, né, para aquele bichinho aqui do pessimismo, mas assim, mas de fato não é pessimismo, eu acho que é sobre a realidade que a gente está vivendo, né? A gente está em 2024 e a gente tem políticas de desvalorização dos professores. Como eu vou conseguir criar projetos como esse que a gente ouviu, de valorização do sujeito, de experiências de resolução de problemas complexos, né, com programas pedagógicos profundos e completos, com professores tão desvalorizados? Né? A gente acabou de sair de uma greve das universidades federais do Brasil. Né? Os professores de educação básica, que eu acho que era ali o público com quem, né, a nossa companheira teve acesso, ainda é muito precarizada no Brasil.
Aí a gente vê as soluções de tecnologia chegando para as escolas públicas e para a educação pública no Brasil ainda de forma muito nociva, né? Os projetos que a gente tem visto são de militarização das escolas, como se o problema que a gente tivesse é da disciplina das nossas crianças e não de projetos em que façam com que elas pensem de forma mais complexa sobre o mundo e sobre elas mesmas, né? A gente tem projetos de implementação de reconhecimento facial nas salas de aula de escolas públicas que às vezes não têm água todos os dias para que as nossas crianças estudem. A gente está falando de implementação de tecnologias avançadas de vigilância das crianças e dos professores em territórios que não têm saneamento básico. Então, acho que é importante demais que a gente olhe para o futuro a partir dessa perspectiva. Como a gente usa inteligência artificial e as novas tecnologias para a educação emancipadora, né? Como a gente aprendeu que era importante. Para que as nossas crianças e a gente mesmo criemos projetos de futuro resilientes para nós mesmos, para nossas comunidades, para o planeta. Agora, a gente precisa dar conta do que os políticos estão fazendo. Bom, pegando esse gancho aí que o Gilberto deixou para colocar na mesa dos políticos agora essa discussão, estamos em ano de eleição, então a gente precisa ter isso em mente aí dos projetos e dos debates. Infelizmente, estamos chegando ao fim aí do... Pô, Gil, o que tu tem para falar? Tu é fã de... Não, acho que foi sensacional essa provocação, que coloca em muitas mesas que a gente discuta educação todos os dias. E foi um prazer ter você aqui. Obrigada por essas provocações. Então, todo mundo de olho para conhecer o Gilberto um pouco melhor, quem não conhece ainda. E não só o Gilberto, Data Lab, a galera toda lá. Sempre um prazer estar ouvindo você, colaborando, brigando por aí, para que os projetos e, enfim, a sociedade civil participe mais desses assuntos. Então é isso, galera. Nos vemos na próxima. Até mais.